Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é muito importante. A pessoa tem que lembrar da importância, porque se ela mesma esquece que ela é importante, os outros esquecem que ela é importante. E a importância está no ato, porque não adianta falar, não adianta nada. Isso fica bem fácil assim da gente observar na moradia. Quando uma pessoa faz um trabalho bom na moradia, independente do trabalho que foi feito, é visto. Então, muitas horas depois, as pessoas lembram. Assim é no trabalho de sobrevivência, é no dia a dia. Então, nós temos que nos tornarmos qualificados com os atos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Abismo dos Desejos Pessoais. Então, é muito importante assim lembrar que nós temos desejos terrenos e nós sempre queremos sair das limitações que os desejos terrenos nos colocaram, que nós colocamos através dos nossos atos. Nós não trabalhamos no que fez com que nós entrássemos naquela condição. Nós temos assim auxílios e esse auxílio sempre manifesta dentro de nós. Então a pessoa entra numa limitação, numa dificuldade, depois ela quer a mão, auxílio, para sair daquela condição. Então normalmente nós não fazemos um trabalho para assimilar as informações que o Criador nos possibilitou, porque as informações, as instruções trazidas pelos profetas, pelo Filho de Deus, pelo Filho do Homem, são auxílios. Nós deixamos esses auxílios de lado e caminhamos em qualquer caminho. Depois nós queremos sair daquela situação, nós não fazemos um esforço para voltar daquela situação que nós nos encontramos para pegar um caminho melhor. Não, nós queremos continuar naquele caminho e queremos que o auxílio vá até nós. Cada pessoa tem que fazer um trabalho assim. Ela tem que ver como ela se encontra e como ela caminhou naquele caminho. E é bem sério assim. A nossa vida está só na matéria grosseira. Não tem um pedido para a nossa vida espiritual, para nós termos uma lucidez de ver antes o caminho que nós estamos caminhando ou qual o caminho que nós vamos caminhar para melhorarmos. Nós temos que lembrarmos assim, que do jeito que nós estamos caminhando, não vai dar em nada. Fica bem fácil de ver o caminho dos irmãos, o caminho dos conhecidos, o caminho que o pai caminhou. Não dá em nada. O caminho que a mãe está caminhando. Então a pessoa tem que lembrar que se ela quer alguma coisa diferente, ela tem que ser um outro jeito. Então, sair da situação em que nós nos encontramos, primeiro a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que sair. Porque quando foi dado a ela o auxílio, ela não aceitou. Agora ela quer a mão para sair daquela situação. Então, a mão são os auxílios, ponderação, coerência que a pessoa precisa de ter. E ela tem que lembrar assim, não é mais ou menos ela querer sair daquela situação. Ela tem que fazer tudo diferente, porque tudo que ela vem fazendo tem dado em nada, porque agora está sem saúde, sem consideração, sem perspectiva. Ela pode ter muito recurso financeiro, mas não tem saber. Ela pode não ter recurso financeiro, também não tem saber. São iguais, não tem diferença, porque todos dois trabalhou só para a matéria grosseira, para dentro de nós, para vivermos conosco, para nos encontrarmos numa condição diferente. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que os auxílios sempre existiram, toda época. É só observar uma criança. O adulto vai atravessar a rua, ele não questiona, ele pega na mão da criança. Em alguns casos, quando a criança já é maiorzinha, ela fala assim que não quer dar a mão. O adulto não tem dúvida, pega na mão da criança e segura.
porque ele sabe assim que precisa de segurar. É uma determinação, não é uma brincadeira. Se acontecer algo, é determinante. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento, não é diferente. Como é que a pessoa pode querer um auxílio se ela descuidou a vida toda? Então, para recebermos auxílios, nós temos que nos tornarmos diferentes. E é bom a pessoa lembrar assim que ela tem que ser sincera com ela. Não deu em nada a sua vida, está sem saúde, muitas vezes sem consideração, muitas vezes sem saber, para poder dar um saber para um funcionário, ou para um irmão, ou para um filho. Não tem um saber. Então, a pessoa tem que lembrar que ela tem que modificar-se. E o modificar-se não é mais ou menos. A gente sabe assim que para a pessoa melhorar um pouco a sua saúde física, ela tem que melhorar o alimento, ela tem que melhorar a sua constituição. Isso é físico. E é bem interessante porque em alguns casos a gente ouve assim que a pessoa fala que ela não fez boa digestão. Nós falamos assim, não fiz boa digestão. Então, nós não trabalhamos no que fez com que nós comêssemos aquilo daquela maneira erradamente e que estamos interferindo erradamente no nosso processo de sobrevivência. A luz, ela é sempre bondosa, porque quando tem a ponderação, tem também aquela condição muito importante assim, a pessoa ouve antes o caminho que ela precisa de seguir. E em muitos casos ela vai recebendo orientação, e depois ela desaparece, porque ela não quer mudar, e é bem sério assim. E tempos depois a gente vê que ela ficou pior, ela não ficou melhor, porque ela voltou para o nível anterior, ela não fez esforço. Isso tem muitas referências assim no caminho nosso de matéria grosseira. É bem sério. Nos relacionamentos, na vida conjugal, nos posicionamentos com o filho, na profissão que a pessoa tem. Nós temos que lembrarmos assim, para sairmos da condição que nós nos encontramos, nós é que temos que fazer esforço. Porque nós fazemos esforço no período da nossa vida, de uma maneira geral, para as coisas de matéria grosseira. Então, trabalhamos durante o dia, fazemos o curso à noite, e estudamos o fim de semana, e prestamos aquelas funções. Aí, então, resolvemos o nosso problema financeiro. Para isso, nós fazemos esforço. Depois, nós ficamos sem saúde, ficamos sem saber. Então, tudo aquilo que foi feito foi só para a matéria grosseira. Não foi feito nada para o espírito da pessoa, para que ela se encontrasse segura. E nós não fazemos observação antes de fazer esses esforços assim, de ir até aquela localidade, de fazer mais outra coisa. Nós não fazemos observação se aquilo vai ser bom para a minha vida. Isso que é o mais importante. No que é que vai beneficiar a minha vida fazer tudo isso? Então nós temos que lembrarmos que para voltarmos para a pátria do Espírito, nós é que temos que ir até a pátria do Espírito. A pátria do Espírito não vem até nós. E nós temos uma coisa muito boa que foi nos possibilitado de que quando chegamos na matéria grosseira, para enfrentarmos, para caminharmos, nós recebemos uma força do Criador. E essa força é verdadeira. Essa força a gente vai observando assim, que está toda a época conosco. A gente observa a força que normalmente a mulher, num parto normal, faz para expelir a criança. E a coragem daquela criança, o jeito dela, a maneira que ela tem. E depois vamos vivendo nas dezenas de anos e vamos deixando tudo para trás, vamos caminhando erradamente. Cada pessoa tem que fazer um trabalho com ela, se ela tem vontade de voltar para a pátria do Espírito. E é bem interessante, porque quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, muitos acham assim que já sabe aquilo que está ali. E muitos veem que precisa de assimilar aquelas informações.
E muitos acham assim que está bom do jeito que ele está vivendo. Então a pessoa tem que lembrar que se está bom, então ela tinha que ter a condição de não pedir nada para o Criador. E ela teria que ter a condição de ver os lugares que ela vai, as frequências que ela tem daqueles lugares, o que traz para ela. Então se a vida dela está boa, então tá bom. E é bem interessante, porque nós temos que fazer um trabalho assim, que muitos serão chamados, poucos são escolhidos. Então, se a pessoa encontra-se numa condição de tumulto, de entorpecer-se, daqueles vínculos, dos laços de família, ela já está fora. Isso é físico, isso é verdadeiro. Fica bem fácil assim de observar no caso de um tio, de uma tia, que está sempre presenteando os sobrinhos. Esse incomoda aquela família. Aquela família pode receber os presentes, porque é despesa da criança, pode receber, mas dentro daqueles incomoda. Porque sabe assim que o esforço teria que ser deles e aquela criança teria que estar vivendo com a condição que eles têm. Porque naquela condição aquela criança vai ter o amadurecimento correto e vai fazer o esforço da vida. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós somos esse que incomodamos. Não é aquele naquela casa, somos nós que atrapalhamos os outros e que nós queremos a glória da nossa vida de matéria grosseira pelo ato que nós fazemos. Então a pessoa tem que lembrar assim, o valor está de dentro e o valor está sempre junto com a mensagem. E a mensagem é aquela condição assim que dá à pessoa o norte. Ela tem que nortear. Porque a pessoa pode ter aqui na matéria grosseira muitos funcionários, um funcionário que fica com ela o dia inteiro, a casa ser muito frequentada pelos amigos, por aqueles que são conhecidos, mas na vida interna da pessoa, ela fica só. Nós tínhamos que lembrar assim, que não adianta fazer pergunta, não adianta fazer um questionamento, como é melhor? Como é melhor, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ver o que é melhor para ela. Se ela tem o anseio dentro dela de querer ter um pouco de paz, de querer conviver com as limitações que estão apresentando no seu dia a dia, ela é que tem que fazer o esforço para sair do grau em que ela se encontra. E sair do grau não é mais ou menos para mudar o nível nosso de dentro, é a vida toda. Porque aquele profissional que trabalha com aqueles instrumentos, com aquele material, ele sabe assim que de tempos em tempos surge um novo material melhor para trabalhar, com uma melhor qualidade. Então, se ele fica lá atrás, ele vai ficando para trás, porque aqueles instrumentos anteriores que ele usava não servem mais para o novo desenvolvimento que está surgindo, mais prático, mais fácil, mais econômico. Nós somos assim. Se nós não movimentarmos em direção à luz, nós vamos ficando para trás. O ficar para trás é como no deserto, uma tempestade de areia. Se a pessoa fica quieta naquela tempestade de areia, se ela não tem o conhecimento de um mestre, quando a tempestade passa, ela está sob a areia. Na nossa vida é assim. Se nós não nos movimentarmos, nós vamos ficando para trás. E também vamos perdendo a saúde e vamos perdendo a perspectiva. O abismo dos desejos pessoais. Então é muito importante assim a pessoa lembrar que ela é que tem que movimentar durante a sua vida e ela é que tem que ter a dignidade com ela de ver que o caminho que ela está caminhando não deu em nada. E ela está só fazendo o trabalho para as coisas de fora. E para as coisas de fora é só observar a vida do tio, a vida do pai, a vida de outros conhecidos. Não deu em nada. Não solucionou a vida dela e ela foi perdendo uma sensibilidade de ir vendo o alimento que ela precisa de comer, o tipo de erva que ela precisa de beber, para ela ir tendo a saúde e organizando-se. Mas aquele também que não fez um movimento para a vida
e que ficou também sem nenhum recurso, também é igual, não tem diferença. Isso é bem interessante, porque a pessoa é que tem que observar que ela que tem que fazer um esforço. E o esforço que a pessoa julga que está fazendo não é suficiente. É só observar os pais, os conhecidos dos pais, os conhecidos que nós temos. Não é suficiente. É só observar as falas que eles utilizam, as perspectivas, os desejos, as importâncias que eles dão para aquilo que eles julgam que tem valor. Então, nosso trabalho é bem interessante, porque nos nossos anseios não pedimos nada para aumentar o nosso saber, o procedimento que nós precisamos de ter para nos encontrarmos convictos no caminho que nós estamos caminhando, que nos vai dar sustentação daquilo que nós precisamos. Isso é bem interessante, essa condição bem importante, porque quando a gente conhece pessoas que já se encontram com muitas idades, a gente vai vendo que existe uma limitação do centro motor. A pessoa alimenta mais devagar e ela tem algumas limitações. Naquele ambiente daquela pessoa, ela, quando tem uma ponderação, quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela respeita essa limitação. Então ela pede para receber o alimento antes. Quando todos chegam para alimentar, ela já alimentou com a limitação que ela tem. Então, a nossa vida diária, nós tínhamos que trabalhar assim, com as limitações que nós temos, e de observar assim que para recebermos os auxílios, para receber a mão que o Criador coloca à nossa disposição, nós temos que fazer jus. Porque aquela criança, muitas vezes, ela espicha a mão, ela procura a mão do adulto quando vai apresentando a limitação. Mas algumas vezes ela não quer dar a mão. Então o adulto está presente ali e segura a mão dela com aquela firmeza, com aquela determinação. Não é mais ou menos. Para aquela criança nós sabemos como temos que proceder. Para a nossa vida interna, a mesma segurança que nós precisamos de ter é somente com o saber, estudando o livro Na Luz da Verdade. Com isso a pessoa vai lembrando assim que dentro dela vai acalmando. E quando apresenta uma limitação, dentro dela fica bem firme assim, deixa assim, ou prossiga, não é mais ou menos, as determinações são assim. A pessoa tem que prosseguir naquele caminho, fica fácil assim dela ouvir, determinante, ou então ela tem que deixar. Isso é físico, isso é verdadeiro. A vontade que um espírito humano tem que ter é para voltar para a pátria do espírito. E ele tem que ver o grau em que ele se encontra. Se ele se encontra no tumulto, se ele encontra-se envolto com os fios sanguíneos, se ele encontra com aquela vontade de sair daquela situação verdadeiramente. Então, ele tem que ver como é que ele faz, não é mais ou menos. E é bem interessante porque quando a pessoa está fazendo um propósito para a vida dela, normalmente ela é questionada por aqueles que são seus conhecidos. Fala que ele precisa de ter um tempo de lazer, que ele é muito esforçado para isso, mas não vê a transformação que está tendo, a mudança de radiação, o saber que está apresentando e a diferença e o distanciamento daqueles que não estão fazendo nenhum esforço. O abismo dos desejos pessoais é uma coisa muito séria, assim, que nós tínhamos que trabalhar conosco, de ver se nós teremos a possibilidade de ser um daqueles escolhidos. Então nós sabemos assim que para nos tornarmos escolhidos é bem simples. A pessoa tem que ser boa. Não é boa somente na profissão, porque se ela não é boa na maneira de sobreviver, ela naturalmente vai perder aquela maneira de sobreviver. Então ser boa também na vida interna, onde ela pode ir orientando-se. Então a orientação é sempre diferente, porque nós estamos acostumados a apresentar um problema e nós queremos a solução daquele problema. Quando exige um esforço pessoal, nós largamos. Aquela orientação não serve, porque exige de nós um esforço.
E nós não queremos. Nós queremos continuar do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos, e nós não fazemos um trabalho sincero conosco, de observar assim que não está levando a lugar nenhum o jeito que eu estou vivendo. Não está levando. Por eu ter tido uma condição financeira melhor, por eu ter mais bens financeiros, não está levando dentro de mim. Isso é físico. Então, nós temos que fazer a diferença. E nós temos que ver como é que nós podemos nos tornarmos qualificados. E quando a pessoa tem um estudo direito do livro Na Luz da Verdade, através dos anos, a pessoa vai vendo assim como ela mesma é que tem que caminhar. Então o caminho ele é sempre individual. E é bom a pessoa lembrar assim, que é mesmo, porque na nossa moradia a gente vai observando que cada um come um tanto de alimento, cada um tem uma preferência, cada um faz de uma maneira. É a mesma coisa nas vestes, a cor das vestes, cada um gosta de uma cor, de uma maneira, é individual, isso é físico, isso é verdadeiro, porque a pessoa tem que lembrar assim, ela tem a limitação dentro dela e agora ela precisa de observar a sua limitação. E tem que lembrar sempre assim, que quando a pessoa quer ir de uma localidade para outra, ela vai até aquela localidade. Ela tem que pegar a via certa para ir para aquela localidade. Isso é físico. Para voltarmos para a pátria do Espírito, não tem outra maneira se não formos até a pátria do Espírito. Então, com a limitação que nós temos com o nosso corpo de matéria grosseira, nós temos que ir arrumando esse caminho. E nós temos que ir tirando as dúvidas, porque existem as placas erradas. A gente vai observando que existe mesmo. E tem determinadas vias que em determinadas épocas do ano, elas são invertidas, aquelas placas. Então, nós sabemos assim que existe esta condição também da pessoa pegar uma via que está com as placas invertidas. As trevas trabalham assim, invertendo. Então, cabe a nós ter a segurança daquele caminho que nós estamos transitando. E as trevas sempre mostram as falhas. Então, a pessoa tem que encontrar-se segura com os ensinos para ela ver as falhas. E as falhas apresenta de todas as maneiras. Na matéria grosseira, nós sabemos assim que o tom de voz da pessoa acompanha a intenção que ela está tendo. Quer dizer que nós tínhamos que desenvolver a condição de perceber o tom de voz da pessoa para saber a intenção que ela está dando com aquela fala. Isso é físico, isso é verdadeiro. Na matéria fina, quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, é o mesmo procedimento. Então a pessoa é que tem que fazer o trabalho de ir na matéria grosseira e desenvolvendo o seu corpo de matéria fina, de ir desenvolvendo as qualidades desse corpo para que ela tenha a capacidade de fazer o discernimento daquilo que ela precisa. E ela tem que lembrar assim, que nós temos muitas coisas, é só observar uma pessoa que mora há mais de 30 anos na mesma moradia. Então ela vai juntando coisas. Então aquilo serviu para um tempo. Depois, quando aquele que mora naquela moradia faz o desenlace, então vêm os herdeiros e contratam uma caçamba. E tudo aquilo que era guardado virou entulho. Na nossa vida interna, nós vamos guardando os conceitos errados. Então, quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, todos os conceitos errados viram uma montoeira de coisas. Então, o esforço de tirar esses conceitos errados e de lembrar assim que ter a seriedade daqueles caminhos que nós caminhamos, que não nos levou a lugar nenhum, que agora nós nos encontramos sem saúde, sem saber, ter a dignidade na matéria grosseira, para não ficar um entulho, para não ficar um atrapalho na nossa vida interna. Ter a capacidade de desfazer os fios sanguíneos. Isso é bem importante, né?
porque nós temos que desfazer, porque se nós orientamos errado, nós ficamos presos. Se nós não tivermos um posicionamento, nós ficamos presos. Então a pessoa pode ficar preso às gerações, porque não teve um posicionamento, não teve uma orientação, e aquele descendente vai caminhando por aquele caminho, por aquele precipício. Então essa dignidade dentro de nós, de nos esforçarmos para ter o saber, para ter a compreensão daquilo que precisamos de ter. Isso é físico, isso não é mais ou menos. Para que nós tenhamos a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. Porque nós sabemos assim que todos nós temos um tempo. Na criação, tudo tem um tempo. Aquele fruto tem um tempo, aqueles animais têm um tempo, e é bem interessante, porque no caso dos animais fica bem fácil assim. Os mais novos, quando a manada está indo, vão na frente, tem mais vigor, tem mais disposição. Aqueles mais velhos vão ficando para trás, o passo já é menor, então são mais fáceis de serem pegos pelos predadores. Então nós sabemos assim que através dos anos o nosso passo diminui. Isso é físico. Agora, qual é o procedimento para não sermos pegos pelos inimigos? Porque as trevas se encontram à nossa volta. Qual é a maneira que nós temos para não nos iludirmos? Então, é ter essa seriedade conosco. Então, o abismo dos desejos pessoais é esta condição bem importante assim, de ter a dignidade de lembrar assim que sempre nas nossas orações, nos nossos pedidos, sempre estamos pedindo somente para a matéria grosseira. Mas para a matéria grosseira, se a pessoa tem boa vontade, ela consegue. Isso é físico. Se ela tem boa vontade e se ela sabe do seu propósito de sobrevivência, ela tem o conhecimento dos alimentos e ela vai observar assim que quando se alimenta mais também, a pessoa não presta um bom serviço, porque o corpo fica pesado. Então quer dizer que o alimento também tem que ser na proporção. Isso é físico, isso é verdadeiro. Aquele que trabalha com o seu corpo, agachando e levantando e fazendo os movimentos, ele sabe disso, porque ele já passou por essa situação anterior. Então, na hora de receber o alimento, ele alimenta na proporção. Nós sabemos assim que quando nós fazemos tudo que precisa de ser feito na proporção, então dá tudo certo. Então a pessoa passa a ser agraciada, porque onde ela coloca a mão, aquilo dá frutos bons. Para a pessoa lembrar assim, que o abismo dos desejos pessoais atrapalha a vida da pessoa. E que na sua oração ela precisa de lembrar da sua vida espiritual. O que ela está pedindo para ela. Agora no seu anseio ela quer sair da situação, mas ela tem que ter uma sinceridade dentro dela para saber assim que ela vai poder receber os auxílios, mas ela tem que fazer um movimento. E que a vida dela até o momento a levou para esta condição. Agora, recebendo o auxílio, qual é o procedimento que ela tem que ter para não caminhar mais nesse caminho, para ela ser diferente, para ela esforçar-se. E o esforço não é para um período, é para toda a época da existência da pessoa. Então, o abismo dos desejos pessoais, trabalhar consigo mesmo, estudar o livro Na Luz da Verdade.